Por que a mente humana é tão disputada pelo bem e pelo mal? Por que o cérebro humano é tão disputado por Jesus e por Satanás? No livro Mente, Caráter e Personalidade, eu aconselho você a ler este livro. Mente, Caráter e Personalidade. São 2 volumes. Ali no volume 1, na página 230, Deus fala assim: os nervos do cérebro, que se comunicam com todo o organismo, são o único meio pelo qual o céu pode se comunicar com o homem e afetar a sua vida íntima. Vou repetir: os nervos do cérebro, ou seja, da mente, que se comunicam com todo o organismo, são o único meio pelo qual o céu pode se comunicar com o homem, com a mulher, e afetar toda a sua vida íntima. Satanás sabe muito bem desta verdade, que Deus só pode se comunicar com você através da mente, através das correntes elétricas, através do sistema nervoso. Por isso, queridos, ele usará tudo e qualquer coisa para dopar, para anuviar os pensamentos, para dominar e deixar a sua mente confusa. Satanás usa bebidas, comidas, remédios entorpecentes, como o roipinol, por exemplo. Satanás usa drogas em geral, como maconha, cigarros, álcool, filmes, pornografia, masturbação, videogames que embrutecem a mente, tornando-a insensível. Tudo isso é usado por Satanás para dopar a mente, para anuviar a mente, para bloquear a mente, para que Deus não possa se comunicar com você. Nós lemos no livro Grande Conflito, na página 667, que o imperador Nero, aquele monstro da crueldade, imperador de Roma, Nero, ele tinha o deleite satânico de contemplar a angústia e o sofrimento das suas vítimas. Será, queridos, que nós como pais, por negligência, estamos também permitindo que os nossos filhos, nossas crianças desenvolvam essa insensibilidade que tinha Nero? Esta insensibilidade que vai endurecê-los de tal maneira que Deus não possa levá-los a salvo para a Nova Jerusalém? Será que o fim de alguns nossos jovens e crianças será igual ao de Nero, que estará fora da Nova Jerusalém no final dos 1000 anos, atacando a Nova Jerusalém? Será que os nossos jovens poderão estar junto com Nero atacando a Nova Jerusalém lá no final dos 1000 anos? Pense nisso. Quando a Leila e eu nos casamos em 1973, isso há 48 anos atrás, nós decidimos não ter no nosso lar a televisão. Por enquanto os nossos filhos fossem crianças e jovens. Por que tomamos esta decisão de não ter a televisão? Não faltou oportunidade para ter? Não faltou gente querendo nos doar como presente um aparelho de televisão? Mas nós dissemos não. Nós tínhamos a convicção de que muitos jovens vão perder a vida eterna em consequência dos programas, filmes de televisão e também do cinema. No livro Lar Adventista, na página 411, nós lemos assim: devem os pais se esforçar por conservar fora do lar toda influência que não seja produtora do bem. Toda influência que não seja produtora do bem tem que ficar fora do nosso lar, fora dos quartos, fora da sala. Queridos, a internet dentro dos quartos, dando liberdade para nossas crianças navegarem por ela, essa é uma das portas abertas para Satanás embrutecer, insensibilizar nossas crianças, nossos jovens, fazendo deles amigos do imperador Nero, que vão se unir a ele para atacarem a Nova Jerusalém lá no final dos 1000 anos.
Você já pensou nisso? Precisamos fazer a nossa parte para deixar fora do lar tudo que venha perturbar a circulação das correntes elétricas do sistema nervoso e diminuir a força dos poderes vitais e produzir assim o amortecimento da sensibilidade mental. Isto está no livro Mente, Caráter, Personalidade, volume 1, página 230. Por isso eu aconselho você a ler. São 2 volumes, Mente, Caráter, Personalidade. A autora Ellen White. Mas eu digo que foi Deus quem colocou estas mensagens para que ela escrevesse para nós. Sem que os pais percebam, muitas crianças e jovens começam bem cedo na prática da imoralidade, da masturbação. E ao crescerem os anos, as paixões concupiscentes também crescem. São jovens que não têm a mente tranquila, jovens, moças e rapazes cujo comportamento não é um comportamento reservado, não é puro, iniciam-se nas carícias pesadas, permitem-se liberdades indecentes e o hábito da masturbação lhes poluiu a mente, manchou-lhes a alma, tornando-os como escravos do vício, mesmo depois de adultos, mesmo depois de casados. Nós temos tido casos, trabalhamos com casos de pessoas casadas, já idosas, e outros pastores viciados neste vício terrível que veio da infância. Queridos, por isso o Espírito Santo sugeriu à minha mente, hoje, para falar exatamente sobre o domínio da mente. Foi o Espírito Santo que me fez meditar em Mateus capítulo 5, verso 8. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 5, verso 8, é o texto para a nossa meditação. Mateus capítulo 5, verso 8. Aqui nós lemos: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem verá a Deus? Quem olhará nos olhos de Jesus? Bem-aventurados os limpos, ou seja, os puros de coração, os puros de mente, os puros de pensamento, porque eles verão a Deus. Queridos, tudo o que acontece no corpo afeta a mente, tudo o que afeta a mente afeta também o corpo. A impureza mental acha-se hoje amplamente difundida, mesmo entre os professos seguidores de Jesus. Não têm eles nenhuma restrição às paixões, às propensões animalescas. Elas ganham força pela condescendência, enquanto as faculdades morais vão se enfraquecendo. Os pecados que destruíram os antediluvianos, os pecados que destruíram as cidades de Sodoma e Gomorra prevalecem hoje, não meramente nos países pagãos, mas também entre os professos seguidores de Jesus, prevalecem até mesmo no meio do remanescente de Deus. Queridos, nós que estamos aguardando a segunda vinda de Jesus, não podemos imitar os padrões do mundo. A moralidade, ou melhor, a imoralidade do mundo não é o nosso padrão é o celestial, nosso padrão é a palavra de Deus. Com a multiplicação do pecado, disse Jesus, em Mateus capítulo 24 e verso 12, com a multiplicação do pecado, o amor se esfriará, disse Jesus. Queridos, nós estamos assistindo hoje à hibernação do amor, o esfriamento do amor. Por isso, em Lucas capítulo 18 e o verso 8, Jesus perguntou: porventura, quando o Filho do Homem vier nas nuvens, porventura o Filho do Homem vai achar fé na terra? Onde está o remanescente de Deus? Vivemos num tempo em que o próprio ouro está enferrujando. Mas como, pastor? O ouro não enferruja? Exatamente, meu querido irmão. Não é suposto que o ouro enferruje, mas também não é suposto que o remanescente se prostitua como o mundo está se prostituindo e adote os padrões morais do mundo como está adotando, aceitando a licenciosidade, a imoralidade, o homossexualismo. Queridos, não é suposto que o remanescente aceite. Por isso eu estou dizendo que o ouro da terra, que é o remanescente fiel de Deus, também está enferrujando.
Jesus penetra no domínio da mente. Jesus invade a sede dos pensamentos e torna muito claro que não entrarão no céu as pessoas que têm mente suja que precisa ser purificada pelo sangue de Jesus e ungida pelo Espírito Santo. Por isso Jesus pronunciou esta bem-aventurança de Mateus 5, verso 8. Bem-aventurados os limpos, os puros de mente, de coração, puros de pensamento. Disse William James. Ele escreveu: pense no mal, e lá nas suas células e fibras nervosas, as moléculas registrarão o mal e o armazenarão contra você quando vier a próxima tentação. O homem, diz Provérbios 23, verso 7. Provérbios 23, verso 7. Ali Deus fala através do sábio Salomão. O homem é tal qual são os seus pensamentos. Você é como você pensa. O problema dos maus pensamentos e da licenciosidade tem de ser enfrentado realisticamente por toda pessoa que deseja o céu. Por quê? Porque os seus pensamentos são você. A forma como você pensa. E sabem, queridos, que pela multiplicação do pecado, o pecado vai se tornando natural, normal. Mesmo os cristãos, filhos de Deus, mesmo o remanescente de Deus, começa a olhar para os padrões licenciosos e imorais do mundo como se fossem normais. E começam a adotar este mesmo padrão de comportamento. Minha conduta, meu comportamento, minhas reações são resultantes dos meus pensamentos. Podemos esconder por um certo tempo, mas finalmente os pensamentos determinarão as nossas ações. Muitas vezes, a repressão ao mau comportamento se limita unicamente a um ato público, um pecado público, enquanto que no reino do pensamento permanece desgovernado. Pode existir, e geralmente existe, um grande hiato entre o que uma pessoa fala e o que ela realmente é. Por isso Jesus, no Sermão do Monte, reconheceu este fato quando ele afirmou: bem-aventurados os limpos de coração. Jesus está falando da mente, porque quando você lê coração aqui na Bíblia, entenda como sendo a mente. Bem-aventurados os limpos, os puros de mente. É aqui, na nossa mente, que inicia o pecado. É aqui que nós aninhamos o pecado. Nós permitimos que o pecado se aninhe dentro da nossa mente. Satanás não pode aninhar o pecado dentro da nossa mente. Ele somente lança as tentações, lança os maus pensamentos. Mas nós é que vamos fazer um ninho na nossa mente para abrigar esses maus pensamentos. É uma batalha sem tréguas. Manter a mente concentrada nas coisas santas e espirituais. Fugir desses padrões de comportamento ditados pela televisão. Não permita que a televisão dite o seu comportamento, suas decisões. Não permita que os filmes de Hollywood e até mesmo as decisões dos governos mundiais venham ditar a sua vida e dizer o que é bom para você. É Deus que sabe o que é bom para você. É a Bíblia que diz o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Nós estamos vivendo hoje no tempo de globalização. Mas infelizmente, queridos, não é uma globalização somente econômica. Todos reconhecem que exista hoje a globalização da economia, mas infelizmente não é só a globalização econômica, mas também a globalização da religião, a globalização moral. Por quê? Porque no mundo todo as pessoas estão mudando a sua maneira de pensar e agir e como olhar o pecado. Eles não estão mais considerando pecado casamento com o mesmo sexo, homossexualismo. Parece que tudo está sendo normalizado, legalizado. Globalização moral, globalização do que é certo e do que é errado. Globalização comportamental.
uma globalização da saúde. Hoje a Organização Mundial da Saúde quer dizer para você o que é melhor e o que não é melhor para você. Ela quer ditar as suas decisões. Queridos, não podemos entrar nesta globalização moral, religiosa, saúde, enfim. Somente o Espírito Santo pode imprimir em nossa testa a frase santidade ao Senhor. Somente você pode falar cada manhã: querido Jesus, a mente que o Senhor me deu, a sede dos pensamentos, eu consagro a Ti, Senhor. Minha mente é Tua, para que o Espírito Santo venha fazer morada em mim, fazer de mim o templo do Espírito Santo. Escreve na minha testa santidade ao Senhor. O padrão moral bíblico é não adulterarás. Êxodo capítulo 20 e o verso 14. Não importa o que diz a televisão, não importa o que diz o mundo, Deus continua dizendo, não adulterarás. Mas não é somente isto. Também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 18, Deus fala através de Paulo dizendo, fuja da prostituição. A palavra usada para prostituição no Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra para prostituição é porneia. Lembre-se, de onde veio a palavra pornografia? Da palavra porneia. Quando você lê na Bíblia, fuja da prostituição, Jesus está falando, fuja da pornografia, que se alastrou mesmo no meio do povo de Deus. Queridos, nós lemos também na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 3, que vos abstenhais da prostituição. Nós podemos dizer que vos abstenhais da porneia, da pornografia. Jesus está invadindo a sua mente, meu querido irmão, quando ele fala para não adulterar. Mas ele diz, o adultério não é somente algo exterior, um ato. Ele tem a ver com a sede do pensamento. Jesus invade o reino do pensamento, quando ele diz em Mateus capítulo 5, verso 27 e 28. Mateus capítulo 5 e o verso 27 e 28. Aqui diz, ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério? E você pode dizer, bom, eu não cometi nenhum adultério, eu não deitei com nenhuma mulher que não fosse a minha esposa. Mas agora Jesus entra na sede dos pensamentos, na mente. Verso 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, isso já é algo que acontece na mente. Não é um ato exterior, corporal. É algo que acontece dentro da sua mente. Qualquer que atentar para uma mulher e a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Você está entendendo? Jesus não quer somente pureza física. Eu não cometi o ato do adultério, o ato sexual. Mas você pensou, você imaginou, você olhou na internet, você viu a pornografia, você praticou sexo virtual. É muito comum hoje. Sexo virtual é transgressão dos mandamentos de Deus. É adultério, sim. Queridos, Jesus Cristo, ele está falando da nossa mente. Se a cidadela da mente for deixada à vontade, ela vai se tornar um terreno cheio de ervas daninhas. Um terreno sem cerca. Isto é a mente de muitos que não filtram nada e aceitam tudo, deixando a mente vaguear, a mente fértil, imaginar coisas. Então se torna como um terreno descuidado, abandonado, e ali crescerá todo o mato, ervas daninhas. Mas se a sua mente for cercada, cultivada com o estudo diário da Bíblia, ler e meditar na Bíblia, orando todo o tempo, então, queridos, nossa mente vai se tornar um belo jardim. Nós lemos no livro Mensagens aos Jovens. Outro bom livro para você ler, Mensagens aos Jovens, página 193. Diz, a mente cultivada é a medida do homem. A mente cultivada é a medida do homem e da mulher. Você e eu temos que cultivar a mente. Temos que cultivar, forçar a nossa mente a pensar
e se concentrar nas coisas que são do alto. Você ensina a sua mente a pensar nas coisas que são do alto e a fugir das coisas banais e licenciosas da terra. Colossenses capítulo 3, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3 e vamos ler aqui os versos 2 e 5. Colossenses capítulo 3, verso 2. Pense nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Você se força a fazer isso. Você pede que o Espírito Santo o ajude a fazer isso, a concentrar e a ter prazer em pensar no céu, nas visões do céu. Queridos, e agora o capítulo 3 de Colossenses, verso 5. Mortifiquem, pois, os membros. Você tem que mortificar as paixões da carne, os desejos carnais que são impuros. Mortifique, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortifique a prostituição. Nós temos que sacrificar a prostituição, ou seja, a porneia, a pornografia. Mortificar a impureza, diz aqui, Colossenses capítulo 3, verso 5. Mortificar a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza e a idolatria. Queridos, aceitemos ou não, nós somos os únicos responsáveis por todos os pensamentos bons e maus que se aninham na nossa mente. Você não pode culpar o diabo por isso, porque Deus deu livre-arbítrio para cada um, e embora Satanás lance as tentações, e as tentações são como passarinhos voando por cima da nossa cabeça, mas permitir que o passarinho faça ninho na sua cabeça, você não pode culpar o diabo. Isso é você mesmo que permitiu que o passarinho faça ninho na sua cabeça. Os maus pensamentos, quando se aninham no seu cérebro, isso é culpa sua, é responsabilidade sua e minha. Queridos, nós damos forma e alimentamos os pensamentos usando as avenidas da mente. Quais são as avenidas da mente? Os olhos, os ouvidos, a boca, o tato e o olfato. São as avenidas da mente. Satanás usa as avenidas da mente para invadir nossa mente. Porque ele não pode invadir a nossa mente sem nossa permissão. Mas ele é sutil, ele é enganador. Ele usa meios e coisas sutis para dominar a nossa mente, penetrar nela. Os livros que lemos, os filmes que assistimos, as músicas que ouvimos, o uso que fazemos da internet, o tipo de conversação e amizades que temos, todos esses são fatores essenciais na formação do nosso padrão de pensamentos. Você e eu temos que filtrar o que vamos ver, o que vamos ouvir. É uma guerra sem trégua. Eu quero ler para vocês o que eu achei ali no livro Patriarcas e Profetas. Patriarcas e Profetas é outro livro maravilhoso, na página 486. Queridos, ali diz, devemos evitar ler, ver e ouvir. Vou repetir, devemos evitar ler, ver e ouvir tudo que sugira pensamentos impuros. Essa é uma decisão sua, é uma decisão minha. E nós temos que ensinar os nossos jovens, os nossos filhos, a também a evitar ler, ver ou ouvir tudo que sugira pensamentos impuros. Aliás, nós como pais temos que evitar, ou seja, não trazer para dentro do nosso lar coisas que venham sugerir pensamentos impuros aos nossos filhos. Um indiano estava em sua biblioteca procurando um livro para ler. Ao encontrar o livro, estendeu a mão ao alto para pegar o livro e sentiu uma picada no dedo. Ele não se preocupou porque pensou que poderia ter sido um alfinete que foi esquecido ali, mas, de repente, o seu dedo começou a inchar, a mão inchar e o braço inchar, e tarde demais ele descobriu que ele tinha sido picado por uma serpente que estava, uma pequenina serpente, escondida nos livros. Queridos, existem serpentes escondidas na literatura, existem serpentes escondidas nos mais aparentemente inofensivos e inocentes brinquedos, roupas,
desenhos animados da Disney. Nada inofensivo, nada inocente. Tudo é feito, é produzido com a intenção de dominar a mente, invadir a mente. A TV, Hollywood, a Disney estão a serviço de Satanás. Lembre-se que o Walt Disney era do 33º grau da maçonaria. Ele estava a serviço de Satanás. Ele era adorador de Baphomet, o deus de chifres. E assim, tudo o que a Disney produz, brinquedos e roupas que os pais compram e trazem para dentro de casa, dão de presente para os filhos como presente de aniversário, brinquedos enfeitiçados, roupas como a roupa da Elsa, estas princesas da Disney, são coisas enfeitiçadas para dominar suas crianças. Satanás não pode entrar em nossa casa sem pedir permissão. Ele não pode possuir a mente dos nossos filhos, nossas crianças, sem permissão dos pais. Só que a maneira que Satanás usa para pedir a permissão, muitas vezes é disfarçada e muitas vezes não percebemos. Por exemplo, aquela criança que, quando Saddam Hussein foi enforcado, uma família com sua filhinha, eles assistiram o enforcamento de Saddam Hussein. E logo em seguida, aquela menina, aquela criança que assistiu com os pais o enforcamento, ela também se enforcou. Ora, foram os pais que permitiram aquela criança assistir o enforcamento de Saddam Hussein. Os pais permitiram. E Satanás tirou proveito disso. Queridos, quando Satanás recebeu permissão dos pais para possuir a mente dos milhares de adolescentes que hoje estão filiados como membros da igreja chamada Wicca, a igreja das bruxas, da feitiçaria, é uma igreja, é uma religião que cresce bastante nos Estados Unidos e no mundo, a feitiçaria. Os pais podem não ter percebido, mas eles muitas vezes estão introduzindo seus filhos na feitiçaria. Quando os pais vestem seus filhos com aquelas roupinhas de bruxas, de diabinhos, de caveiras, no dia de Halloween. No dia do Halloween, eles saem pelas ruas com as crianças, levando os pequenininhos, puxando-os pela mão, vão de casa em casa. No dia do Halloween. Eles estão introduzindo seus filhos na feitiçaria. Aquele velhinho de barba branca, de roupa vermelha, que desce pela chaminé, chamado de Papai Noel, ele não é Papai Noel, ele não é Jesus, ele também não é nenhuma representação de Jesus. Este velhinho não é inofensivo, ele é o Deus Thor. O Deus Thor é um outro nome que se dá para Satanás, o Deus do fogo. Queridos, nós, antes de presentearmos, antes de trazer algo para dentro de casa, precisamos estudar e descobrir as origens. No vídeo que eu assisti do nosso irmão Roger Morneau, num vídeo que tem aí no YouTube, Roger Morneau dá o seu testemunho de como Jesus o libertou do satanismo. E nesse vídeo ele diz que existem 7 passos para a libertação. E o primeiro passo, o passo número 1, é jogar fora de casa toda e qualquer literatura, revistas, livros, presentes ou objetos que tenham vindo do espiritismo. Cuidado com aquilo que você traz para dentro de casa. Tem que ser jogado fora. The Broken Cross, ou seja, a cruz quebrada. Você já deve ter visto esse símbolo da cruz quebrada, universalmente conhecido como símbolo da paz. Mas que paz é esta da cruz quebrada? Esta é a paz que Satanás está tentando dar para o mundo. Não é a paz de Jesus, porque é a cruz quebrada. Queridos, devemos evitar ler, ver e ouvir tudo o que sugira pensamentos impuros. Patriarcas e Profetas, página 486. O maior inimigo da pureza hoje é o cinema, é a televisão, é a internet. Hoje a promiscuidade é chamada de arte. As pessoas associam a arte com a nudez.
Hoje a religião não cristã que mais cresce nos Estados Unidos é o satanismo. E as práticas do satanismo estão intimamente ligadas ao uso das drogas, sexo livre, homossexualismo, sacrifícios de crianças. Por isso, tantas crianças desaparecem. O cristão que sonha, meu querido irmão, minha querida irmã, o cristão que sonha olhar nos olhos de Deus, olhar nos olhos de Jesus, precisa discordar e combater veementemente tudo que está poluído pelo sensualismo, pelo erotismo e pela feitiçaria. Quando Jesus diz, bem-aventurados os limpos, os puros de coração, os puros de mente, de pensamento, porque somente eles verão a Deus. Jesus, ao falar isso, ele desafiou você, desafiou a mim, esta última geração que está esperando Jesus voltar, a vivermos uma vida santa, uma vida pura. Mas Jesus não está somente pedindo para você ser limpo e puro. Ele está prometendo. Esta bem-aventurança é uma promessa que Jesus está fazendo de que Ele vai fazer de você, da sua mente, uma mente pura, uma mente santa. Use esta promessa de Jesus. Tire vantagem desta promessa de Jesus Cristo. Jesus está pedindo pureza física, mental e moral. Mas Ele está também prometendo para você pureza física, mental e moral. Ele quer dar para você a mente dele. Humanamente é impossível ser puro na mente, mas é Deus quem está empenhando sua palavra. É Ele que nos dará a pureza e a mente de Jesus. Bem-aventurados os limpos e puros de coração. De mente é uma promessa divina para os que creem em Jesus. Eu desafio você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido jovem. Eu desafio você a fazer esta prece, a prece da pureza. Faça comigo esta prece. Querido Pai Celestial, eu me ajoelho na Tua presença, em nome de Jesus, o meu Salvador. Eu te suplico, Pai, que o Espírito Santo implante em minha mente a mente de Jesus, para que haja em mim os mesmos sentimentos que houve em Jesus. Que pelo sangue de Jesus e pelo poder do Espírito Santo eu seja puro no pensar, puro no falar, puro no agir. Senhor, que o meu vestuário não mostre o meu corpo, mas que o cubra, sendo decente e modesto. Que o Senhor me dê a coragem para evitar as conversações, evitar os ambientes, evitar as leituras, os filmes e os programas que podem sugerir pensamentos impuros à minha mente. Querido Pai, concede-me a bênção, preparada para os que são puros de coração, a bênção de olhar nos olhos de Jesus. É em nome de Jesus que eu peço. Amém. Deixo com você, meu querido irmão, a paz de Jesus. Amém.